Nome sujo, dor de cabeça com o banco e ações na justiça. A correntista entrou com um novo processo, desta vez pedindo indenização por danos morais. Estudantes participam de auditoria de urnas eletrônicas. Com essa oportunidade, a gente percebe que a gente vale alguma coisa na sociedade. Tipo, a gente tem a decisão de se tornar um Brasil melhor, um Estado melhor. 30 anos da Constituição, que avançamos de lá para cá na legislação eleitoral. O voto feminino foi plenamente assegurado pela Constituição Federal de 1988. Judiciário de olho no meio ambiente. Esse primeiro encontro tem esse objetivo exatamente de proteger o meio ambiente, ver como nós podemos continuar com nossa prestação jurisdicional célere. Olá, boa tarde. Boa tarde. Uma correntista do Banrisul vai ser indenizada por danos morais pelo banco. É que o nome dela foi parar indevidamente no Serasa, o Serviço de Proteção ao Crédito. Os ministros da terceira turma entenderam que não existe impedimento legal para indenização por danos morais, em razão de descumprimento de ordem judicial em ação onde foi fixada a multa culminatória. Os ministros chegaram a esse entendimento durante julgamento do recurso de uma consumidora que buscava o direito de reparação por danos morais pelo fato de o banco Banrisul não ter tirado o nome dela do cadastro de inadimplentes. A determinação foi dada no julgamento de outra ação pela inclusão indevida no Serviço de Proteção ao Crédito, onde foi fixada também pena de multa diária em caso de descumprimento. Como o banco não cumpriu a determinação da primeira ação, a correntista entrou com um novo processo, desta vez pedindo indenização por danos morais. O pedido foi aceito em primeiro grau, mas a decisão foi reformada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que julgou inviável a indenização em decorrência dos valores da multa culminatória. Uma vez determinada a retirada do nome judicialmente de um bom consumidor dos malfadados cadastros, seja SPC ou Serasa, não cumprindo esta obrigação, diariamente é uma multa pelo não cumprimento da obrigação de tirar. Essa multa é devida. Além desta multa, pode sim o consumidor entrar com ação pedindo os danos morais. Não porque ele não retirou, mas porque ele manteve, porque ele incluiu no nome de um consumidor de bem. A consumidora recorreu ao STJ, onde o relator da ação, ministro Moura Ribeiro, afirmou que a acumulação de pedidos é possível por se tratar de institutos de natureza distintas. De acordo com o ministro, a multa tem finalidade exclusivamente coerciva e a indenização por danos morais tem caráter reparatório, portanto, perfeitamente cumuláveis. Por unanimidade, a turma acolheu o pedido da correntista, que deverá receber indenização por danos morais, além da multa por descumprimento de sentença anterior. O plenário do Supremo Tribunal Federal considerou que pessoas comuns podem apresentar projetos de iniciativa popular para mudar a Constituição do Estado por meio de emendas. Essa decisão veio depois que os ministros da Corte analisaram uma ação contra dispositivos da Constituição Estadual do Amapá. O caso julgado envolve uma ação que o MP de Rondônia entrou contra um coronel da Polícia Militar. Em 1994, ele foi transferido para a reserva, mesmo sem ter o tempo de serviço necessário para se aposentar. Outro ponto questionado pelo Ministério Público foi que ele estaria recebendo benefícios indevidos, o que iria contra os princípios de igualdade, proporcionalidade e moralidade administrativa. O policial, então, recorreu ao STF e alegou incompetência do MP para fazer esse questionamento na Justiça. Aqui no Supremo, o ministro Luiz Fux disse que o Ministério Público, ao entrar com esse tipo de ação, é para defender os interesses de toda a sociedade. O relator ainda destacou que o MP atua na garantia da boa administração do patrimônio público e, por isso, tem competência para propor essas ações, assim como qualquer cidadão comum pode recorrer à Justiça com esse mesmo objetivo. O PAC, ao ajuizar ação coletiva para a tutela do erário, não age como representante da entidade pública, e sim como substituto processual de uma coletividade indeterminada, é dizer, a sociedade como um todo, titular do direito à boa administração do patrimônio público,
da mesma forma que qualquer cidadão também pode fazê-lo por meio de ação popular. Todos os ministros do STF reconheceram que o Ministério Público pode propor esse tipo de ação. A decisão do Supremo vale para todos os processos que tratam do mesmo tema. Pelo menos 32 ações aguardavam a manifestação do Supremo. Sobre a incorporação de reajustes salariais à aposentadoria de servidores públicos, o plenário rejeitou ações rescisórias da União. Para os ministros, não há como rever esses casos, porque os valores já foram incorporados ao patrimônio dos beneficiados. E a seguir, experiência inédita. Alunos de escola pública fiscalizam urnas eletrônicas. A gente não decide nada ainda, mas com essa oportunidade a gente percebe que a gente vale alguma coisa na sociedade. Tipo, a gente tem a decisão de se tornar um Brasil melhor, um estado melhor. Estudantes de Brasília participam de etapa da auditoria das urnas, que vai ser realizada no dia da eleição. Pouco mais de 200 estudantes entre 12 e 16 anos de uma escola pública de Brasília passaram por uma experiência inédita. Eles tiveram a oportunidade de participar da etapa de preenchimento de cédulas da auditoria das urnas eletrônicas. Os jovens receberam um papel como esse, com os dados dos candidatos a governador do Distrito Federal e à presidência da República, que vão participar do segundo turno das eleições, e tiveram que preencher os quadradinhos com as suas escolhas, uma simulação da votação em papel. Este juiz eleitoral e também presidente da Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica explica que as cédulas com as escolhas dos estudantes são imprescindíveis para a auditoria das urnas eletrônicas, que será realizada no dia do pleito. O TSE e os TREs têm procedimentos de auditorias que são públicos. Tem a presença do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil, dos partidos políticos, da imprensa no Brasil, que graças a Deus é livre. Então, o intento, o objetivo da Justiça Eleitoral, que está do lado da sociedade brasileira, é demonstrar ao eleitor que não é a urna eletrônica que resolve a eleição. Quem resolve é o eleitor brasileiro, graças a Deus. As urnas eletrônicas são equipamentos colocados à disposição do eleitor com essa finalidade. Depois da lacração, essa urna vai ficar sob a guarda de um juiz eleitoral até o dia da votação. Durante o pleito, em audiência pública, os votos em papel dos estudantes vão ser mostrados ao público e registrados em 3 urnas eletrônicas de 3 sessões diferentes, sorteadas de forma aleatória dentre todas as sessões do Distrito Federal. Essas cédulas de papel são depositadas nas urnas de lona. No sábado, nós vamos sortear as 3 urnas eletrônicas que vão ser auditadas, vão ser trazidas para o ambiente do Tribunal Regional Eleitoral e substituídas por outras. No dia 28 de outubro, cada um desses votos em papel é contabilizado diante dos presentes em ambiente filmado e o resultado da votação manual é comparado com o das urnas eletrônicas. O procedimento é realizado pela Justiça Eleitoral para garantir a confiabilidade e a integridade das mais de 6.000 urnas eletrônicas do DF. Para a diretora da escola selecionada para participar do processo, a iniciativa veio reforçar o que já vem sendo ensinado nas salas de aula. Esse contato mesmo que eles já tiveram com o Tribunal Eleitoral, né, no projeto, isso já esclareceu muita coisa para eles e trouxe mais credibilidade, trouxe mais confiança, né, para as eleições. Camila tem apenas 14 anos. Só vai votar de verdade nas eleições de 2022, quando terá 18 anos. Mas ela faz questão de ressaltar que se sentiu importante ao participar da auditoria das urnas eletrônicas. A gente não decide nada ainda, mas com essa oportunidade a gente percebe que a gente vale alguma coisa na sociedade. Tipo, a gente tem a decisão de se tornar um Brasil melhor, um estado melhor. E para entender o que pode e o que não pode nesses últimos dias antes das eleições e também no domingo, data do segundo turno, está aqui conosco o advogado Rodrigo Quiroga. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Boa prazer. tarde. Bom, vamos lá. Vamos começar explicando sobre a diferença do primeiro e segundo turno em relação a não votei, não justifiquei. Posso agora no domingo? Pode e deve votar no domingo, ou seja, isso é uma atitude de cidadão. Tem que comparecer às urnas, participar do debate democrático e exercer a sua cidadania, o seu exercício de voto, a escolha do seu candidato. Agora, para justificar essa pessoa que não votou, ela pode votar no segundo turno, mas ela tem que justificar também a falha
a falta no primeiro turno. Como que ela pode fazer? Justamente. Quem faltou, quem não pôde comparecer às urnas no dia 7 de outubro, a eleição do primeiro turno, tem que se justificar. Isso com um prazo de 60 dias a contar do primeiro turno e agora 60 dias do segundo turno também, quem faltar, quem for ausente. Isso se faz através, indo ao cartório eleitoral pessoalmente ou até mesmo justificando pela internet, ou seja, o TSE facilitou essa justificativa de voto. E é importante para todo eleitor, todo cidadão justificar o seu voto, porque isso tem uma sequela, ou seja, tem uma consequência negativa posterior que não consegue a quitação eleitoral. Isso prejudica com a obtenção de passaportes, concursos públicos e até mesmo conseguir empréstimo posteriormente. Agora, posso votar com o broche do meu candidato, uma camisa, um boné? O TSE pacificou um entendimento que está havendo um debate entre os tribunais regionais eleitorais. Pode participar, desde que haja uma manifestação individual e silenciosa. O que é que se aconselha? Que se vá, que se externe a sua posição política, a sua escolha ideológica, desde que não haja uma manifestação a influenciar ou até mesmo atrapalhar a votação dos demais eleitores. Hoje todo mundo tem celular com câmera e tem mania de tirar foto de tudo, inclusive algumas pessoas durante a votação. Pode ou não pode? Expressamente proibido. Não se pode registrar, tirar foto, celular, máquina fotográfica, qualquer outro meio de registro do seu voto. Um dispositivo constitucional estabelece tanto o sigilo, isso tudo para garantir a liberdade de escolha do cidadão. Consequentemente, é importante que se frise, do celular pode-se ter o e-título, ou seja, o seu certificado digital, o seu título de eleitor digital. Só que deixa-se antes de entrar na cabina, na urna eletrônica, precisamente. Então, não se pode registrar o momento do voto. Consequentemente, se houver esse registro, for pego pelo mesário, pelo presidente, pode haver até prisão, ou seja, será apreendido ou preso na hora em flagrante. Agora, crianças podem entrar na cabine de votação junto com os pais. Um idoso pode contar com a ajuda de outras pessoas, de alguém da família? Pode haver uma ajuda no deslocamento para a cabine, mas ao chegar na cabine tem que ficar sozinho. Pede-se, não é aconselhável, ou seja, que sempre acompanhe alguém para que conduza, ou seja, se for com a criança, para que passe a criança para a esposa ou para o cônjuge na hora e se vote, ou seja, é aconselhável que se tenha sozinho. Ok, doutor Rodrigo, muito obrigada pelas dicas, pelas informações aqui conosco. Boa tarde. À disposição. Obrigado, doutor. Boa tarde. E ainda sobre eleições, no mês de aniversário de 30 anos da Constituição Federal, o brasileiro volta às urnas e o Jornal da Justiça mostra os avanços no processo eleitoral. Mudanças que atingiram a participação do eleitorado, a forma de voto, a apuração e divulgação dos resultados. Modelos que servem de exemplo para outros países. A menos de 2 dias das eleições, o Jorge comemora a possibilidade de voto e mudança nos rumos do país. É importante porque a gente tem um direito de escolha, a gente tem a oportunidade de debater, tipo assim, ver o melhor para o país e também a forma de saber de quem vai cobrar depois, né? A Karina destaca a participação feminina nas eleições. Mais de 77 milhões de mulheres estão aptas a votar no próximo domingo. O voto da gente é útil e também é necessário, né? Para a gente se sentir mais valorizada, a gente se sentir um pouco mais importante. O voto feminino foi plenamente assegurado pela Constituição Federal de 1988. Ela também estabeleceu o voto obrigatório e definiu os direitos políticos. Mas não parou por aí. A Constituição também trouxe o direito de voto aos analfabetos, o quociente eleitoral e o voto secreto. Também possibilitou que outras leis fossem criadas para aprimorar o processo eleitoral. Entre as mais recentes, a chamada Lei da Ficha Limpa e a Reforma Eleitoral. Certamente, a legislação brasileira ela é muito diferenciada no contexto, independente de outros países, ela é muito diferenciada porque ela traz avanços significativos. Então, com a Constituição de 1988, a grande conquista foi justamente a amplitude democrática. Amplitude democrática por quê? Porque temos o voto universal. E dentro desse voto universal, todos têm o mesmo peso, independente de classe social, independente de raça, de religião, etc. Aliada à Constituição Federal de 88 e ao Código Eleitoral está a tecnologia, que invadiu as eleições em 1996.
As tradicionais urnas de lona foram substituídas. Hoje são utilizadas apenas em situações emergenciais. Este modelo aqui é o da primeira urna eletrônica utilizada no país. Ela e todas as outras que vieram em anos seguintes ajudaram a dar mais confiabilidade e segurança ao processo eleitoral. E tem também a rapidez, já que hoje, em poucas horas, é possível saber qual é o desejo da maioria dos brasileiros para os próximos 4 anos. Coordenador de gestão documental do Tribunal Superior Eleitoral, o Kleber relembra que o Código Eleitoral de 1965 foi admitido pela Constituição de 88. Apenas alguns trechos foram adaptados. A legislação eleitoral ela vem passando nas últimas décadas, nas últimas 3 décadas, por importantes inovações, melhoramentos em relação a aprimoramento da participação popular nas eleições, a melhoria da moralidade da representação popular, e isso vem apenas fortalecendo a democracia no país. E no próximo bloco, tecnologia para acelerar o julgamento de processos na Justiça. Hoje, o Superior Tribunal de Justiça está sintonizado com os novos tempos e totalmente conectado à era virtual. Uma auxiliar de limpeza de um hospital em Belo Horizonte vai receber diferenças salariais relativas ao adicional de insalubridade em grau máximo. A terceira turma do TST entendeu que a limpeza em hospital não pode ser considerada igual à de casas ou escritórios, devido ao contato com agentes biológicos. Com base na súmula 448 do Tribunal Superior do Trabalho, a empregada sustentou que a limpeza de banheiros em locais de grande circulação caracterizaria a insalubridade em grau máximo de 40% e não em grau médio de 20%, valor pago pelo hospital. De acordo com a súmula, a higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, previsto na norma regulamentadora número 15 do Ministério do Trabalho. Com base em um laudo pericial, o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região em Minas Gerais, no entanto, concluiu não ser devido o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo. O entendimento foi de que os banheiros eram utilizados apenas por empregados do andar do hospital em que a auxiliar trabalhava e por alguns visitantes, situação equiparável à limpeza em escritórios. A trabalhadora recorreu ao TST. O relator do recurso, o ministro Alberto Bresciani, explicou que o TST entende ser perfeitamente aplicável à norma regulamentadora número 15 do Ministério do Trabalho, quando se tratar de estabelecimento empresarial ou local de acesso de grande número de pessoas. Para o ministro, não se pode comparar a limpeza e a coleta do lixo dos banheiros de um hospital à realizada em banheiros de escritórios e residências. Por unanimidade, a turma entendeu que a decisão do TRT contrariou a súmula 448 e condenou a empresa a pagar o adicional de insalubridade em grau máximo. Diretores do Tribunal de Justiça da Paraíba e gerentes de fóruns se reuniram no primeiro encontro de gestão socioambiental. Na pauta de discussão, como o Judiciário pode contribuir na preservação dos recursos naturais com uma política de sustentabilidade. O chefe do Judiciário paraibano, desembargador Joás de Brito Pereira Filho, abriu o debate sobre o tema sustentabilidade e racionalização de recursos nos fóruns do Judiciário. Esse primeiro encontro tem esse objetivo exatamente de proteger o meio ambiente, ver como nós podemos continuar com nossa prestação jurisdicional célere, com prestação jurisdicional efetiva e com cuidado com o meio ambiente. Esse é o objetivo disso. Segundo o diretor administrativo do TJPB, Omar Gama, só a utilização de serviços postais prestados pela empresa brasileira de Correios e Telégrafos no âmbito do Judiciário garantiu aos cofres do tribunal uma economia de R$1,5 milhão de reais. Tanto na área de telefonia como na área de correios, água e energia, nós tivemos uma redução substancial, né? E essa é uma preocupação de toda a administração pública,
porque os recursos são escassos e a gente tem que racionalizar ao máximo a utilização deles. As gerentes dos fóruns das comarcas de Sousa, Monteiro e Pombal revelaram algumas das principais ações de sustentabilidade desenvolvidas no dia a dia de trabalho. Esse revelatório ele pode ficar uma semana economizando a água. Toda sexta-feira o pessoal da limpeza vai lá, liga e retira. Então agoa todo o jardim, serve para a lavagem dos carros e tanto também na parte externa do fórum. Foram economizados em torno de 500 copos descartáveis por mês, porque é uma grande quantidade de audiência, então girava muito copos descartáveis. Mas a partir que adotamos o copo individual, então supriu bastante essa necessidade. Uma das ações que a gente desenvolveu na comarca de Pombal é o reaproveitamento de envelopes, correspondências que chegam de outras comarcas. A gente reaproveita para fazer novas postagens. A gerente de patrimônio do tribunal, Magnólia Cabral, afirmou que com a mobilização dos gerentes de fóruns e gestores, já se percebe uma considerável economia no estoque de material. No papel, a gente teve uma economia mais ou menos aproximada de 40%. E o copo descartável, mais ou menos uns 42%. Então, se eles pedem, vamos ver, 3 mil resmas, eu sei que não gasta, a gente manda menos. Porque se tem mais, gasta mais. Reduzir o tempo de tramitação dos processos é um dos grandes desafios do Judiciário. E no Superior Tribunal de Justiça, desde a sua criação pela Constituição de 1988, a tecnologia vem sendo usada para otimizar o trabalho. O Superior Tribunal de Justiça foi pioneiro na implantação do processo eletrônico no Judiciário brasileiro. Em 2007, o Tribunal da Cidadania recebeu sua primeira petição enviada eletronicamente. Em 2009, o projeto STJ na Era Virtual iniciou a integração eletrônica de todos os tribunais do país. Naquele mesmo ano, foi dado o primeiro passo para a digitalização do acervo. E a Corte encerrou os trabalhos com quase 1 milhão de processos escaneados, totalizando 352 milhões de páginas. 4 anos depois, em 2013, 96% de todos os processos recebidos pelo tribunal já eram no formato eletrônico. Desde então, os poucos processos que ainda chegam em papel são imediatamente digitalizados. A evolução tecnológica, ela vem mudando todos os padrões, todos os conceitos, todas as profissões. E o direito não poderia ficar de fora dessas mudanças. Impactou a carreira da advocacia, do Ministério Público e está impactando também a carreira do juiz. Com o uso da tecnologia, o STJ também agilizou a dinâmica de encontros de advogados com juízes da Corte. Em 2013, usando a ferramenta da videoconferência, a primeira audiência virtual foi realizada. 5 anos depois, o tribunal implantou o julgamento virtual de embargos de declaração, agravos internos e agravos regimentais. Hoje, o Superior Tribunal de Justiça está sintonizado com os novos tempos e totalmente conectado à era virtual, preservando os requisitos de segurança, privacidade e responsabilidade para beneficiar o cidadão e diminuir um dos principais gargalos do Judiciário, a morosidade do trâmite processual. A Central de Processos Eletrônicos do STJ permite que advogados, partes, procuradores, Defensoria Pública, Ministério Público e tribunais acessem e gerenciem de forma integrada vários serviços de consulta e acompanhamento processual. A informática do Superior Tribunal de Justiça é a melhor, provavelmente a melhor informática do Judiciário em todo o país. É muito eficaz, muito eficiente. Nós temos o processo eletrônico e temos os julgamentos virtuais. São medidas compatíveis com a realidade moderna, né? Modernidade que amplia os caminhos e integra os processos. Recentemente, uma parceria entre o STJ e a Infam deu origem ao Corpus 927, uma plataforma de pesquisa online e de livre acesso que reúne a jurisprudência de todos os tribunais em um só lugar. E como o tempo não para, é importante pensar sempre à frente para conduzir o futuro do Tribunal da Cidadania no rumo de uma justiça cada vez mais transparente, célere e eficiente. A legislação está aí nova, desafiando o STJ a interpretá-lo pela primeira vez e por último um entendimento
desses novos princípios e novos institutos agasalhados, quer no Código de Processo Civil, quer no Código Civil. Nós temos questões para julgar como obsolescência programada, como a própria responsabilidade civil em casos que antes nós não pensávamos que pudesse chegar, como são veículos não tripulados, indenizatória por assédio em coletivos. São demandas novas de um mundo novo que se apresentam para o Superior Tribunal de Justiça. Um futuro que também passa pelo fortalecimento e disseminação da conciliação como instrumento de contenção de litígios. As partes é que precisam aprender a se conciliar. Precisa mudar um pouco essa mentalidade da demanda pela simples demanda. Sem dúvida alguma, será sempre a melhor solução para acalmar os ânimos e os corações sedentos de justiça, né? E o Jornal da Justiça, primeira edição, fica por aqui. Obrigada pela sua companhia até segunda e bom voto no domingo, né, Galto? Isso mesmo. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Até mais.